O problema não é o modelo de gestão, né? São as pessoas que estão lá. Quem tá lá. Isso é uma coisa que eu levantei. Ponto, né? Esse é um ponto que a gente... Isso eu levantei a bola na época daquele áudio. Vocês lembram que eu até falei, cara, o Pedrinho, ele não pode ser passional. Ele precisa de lembrar que ele é o dono, ele é um gestor agora. Ele é um puta gestor, que ele é o que ele já faz com o supermercado BH. Lembrando daquele áudio, né? Eu lembrei dele hoje. A gente, né, preparando a pauta aqui. Ali já se fritava o Seabra. Ali. Não, com certeza porque foi um clima um áudio, bem ruim. Um áudio daquele nível não vaza do nada. Ainda mais do dono do clube com o técnico. São duas figuras muito importantes dentro da estrutura. Ele não vaza do nada. Então ali já tinha uma fritura do Seabra para cair em algum momento, né? Agora, isso é planejamento? A pergunta que se faz não é para defender o Seabra. A pergunta que se faz à diretoria do Cruzeiro, ao dono do Cruzeiro é: onde está o planejamento? Pegar um técnico agora como o Diniz, que não tem nada a ver com o Seabra, nada, é outra história, outro conceito, outro modo de jogar. O Diniz é diferente de todos, né? Tem tudo, verdade, né? Ele não é comparável com ninguém. Agora, no meio de um campeonato, com novos jogadores que chegaram e ainda não se adaptaram completamente, a pergunta que fica é: onde está o planejamento? O tal famoso planejamento que todo mundo fala que tem... tem pessoas lá gabaritadas como o Alexandre Matos. Ele conhece como funciona. O Matos, inclusive, que devia estar segurando o Seabra. Se dependesse do Pedrinho, bicho, eu sinto que ele já tava aqui, ó. Muito tempo já tinha saído. Não sei. Não sei se o Matos estava segurando ele, não, viu? Eu acho que o Matos tem força, teria força dentro do Cruzeiro para segurar o Pedrinho até o final do ano. Que seria o mais lógico segurar o Seabra. Tem feito um bom trabalho. O Cruzeiro, com o elenco que tem, que nós já discutimos aqui, tá numa posição excelente no Campeonato Brasileiro. Não corre o menor risco de rebaixamento de nada. Disputando, se bobear vaga para Libertadores até direto. Tinha capacidade para isso. Disputando competições internacionais como Sul-Americana, bem posicionado. O time não vinha performando bem nos últimos, tá? Mas aí, agora a premissa para um técnico agora é jogar bem 100% do tempo. A gente começa a repensar, né? Ou seja, não é. A política ainda está falando mais alto desses clubes. Eu queria dividir essa situação do Cruzeiro aí que a gente ficou sabendo ontem em duas partes, assim. Primeiro falar especificamente do Seabra, do trabalho dele, depois da troca, né? E acho que é importante a gente primeiro analisar o que foi o Seabra, para depois a gente discutir o próximo, né? Independente de quem seja. Assim, tem que ser dito que o Seabra ele já chega com o Pedrinho, já não mal visto, né? Mas, assim, não sendo preferido porque ele era da gestão Ronaldo, né? Então, pelo fato dele ter feito um início de Campeonato Brasileiro muito bom, foi deixando, os resultados estavam acontecendo, ia ficar até feio, né? Pro Pedrinho. Tinha como demitir ele, não? Difícil, o rendimento era muito bom e entregava resultado. Eu acho que foi uma decisão um pouco precipitada, porque eu acho que no todo o trabalho do Seabra é um trabalho que é mais positivo do que negativo. Perfeito, concordo. Eu acho que o Cruzeiro ele entregou um rendimento muito bom em um determinado momento, principalmente antes dos reforços, né? Mas é claro que o trabalho dele não vai ser isento de críticas também. Tem que ser dito que depois que vieram os reforços, ele não conseguiu colocar esse time para jogar da forma como a gente viu, por exemplo, contra o Botafogo, que já tinha os reforços, foi a melhor atuação do Cruzeiro no ano, né? O Lautaro faz gol e tudo mais, só que ele não conseguiu repetir essas atuações depois daquilo. Então houve realmente uma queda, o Cruzeiro realmente fez partidas muito abaixo da crítica e fez partidas assim que era para ter sido bem melhor e pelo cenário e não conseguiu ser melhor. Contra o Boca Juniors você tem um a mais desde os 10 segundos de jogo e o time quase foi eliminado. Aí você pega um São Paulo recentemente agora em casa com um time C do São Paulo, né? Recém-eliminado pro Atlético. Era um jogo que tinha que ter produzido mais. Enfrentou o Internacional com um a menos no Mineirão lotado também, não conseguiu fazer gol. Então, assim, ele realmente teve uma queda. Ele não conseguiu fazer esses caras jogarem e encaixar isso dentro de um contexto. Talvez só o Matheus Henrique ali, que já chegou jogando muito bem. Até que individualmente os jogadores que vieram não estão tão abaixo, tirando o Wallace, né? O Lautaro até tem... Tá crescendo bem. Tá crescendo bem, o Caio Jorge tá crescendo bem. O Wallace que ainda precisa dar uma guinada, né? Mas é nítido que ele teve uma queda, que o time teve uma queda de rendimento e ele não conseguiu fazer isso. Agora, é uma situação muito arriscada, porque apesar dos rendimentos ruins e dos resultados ruins,
ele entregou um grande resultado na Sul-Americana, e você quebrar esse trabalho sabendo que você tem uma possibilidade de título é muito perigoso. Então isso é um risco. Eu não tô nem falando especificamente da escolha do Diniz, tô falando só a saída do Seabra. A saída do Seabra eu acho que é uma escolha um pouco arriscada. Já sabendo que ele não ficaria pro ano que vem, de qualquer forma, vamos supor que ele terminasse a temporada, né? Já sabendo que ele não fica pro ano que vem, por que não dá um pouco mais desse tempo para ele e não inicia a temporada com o Diniz ou quem quer que seja? Porque aí deveria ser lógico. Porque aí é uma discussão que a gente faz, assim, às vezes é difícil a gente ficar fazendo esses comparativos com o futebol europeu, né? Mas se fosse para traçar um paralelo, assim, lá na Europa é muito comum o clube chegar pro treinador e falar assim, você não vai ser meu próximo, mas fica aí até o final, que a gente vai decidindo aqui. Só que lá os jogadores têm um nível de maturidade, de profissionalismo que é diferente. Então você tem um exemplo, pegar um exemplo prático da última temporada, o Xavi no Barcelona. Ele foi muito criticado, já sabia que ele não ia ficar, mas, fica aí que a gente vai arrumar o próximo. Aqui no Brasil é mais difícil, né? Será que os jogadores, sabendo que o cara não fica pro ano que vem, ele vai entregar aquilo que se espera dele? É difícil isso, né? Nós estamos falando de ser humano, então é muito complicado. Então eu acho que eu ficaria com... Maí, a minha opinião, eu acho que eu ficaria talvez com o Seabra até o final do ano. Porque eu acho que, apesar da queda de rendimento, ele tinha capacidade e um bom trabalho vindo do início do Brasileiro para entregar um título pro Cruzeiro, por que não? Né? E você trazer um treinador agora como quem quer que seja, mas sendo o Diniz, que é um cara diferente de tudo que a gente já viu, pode ser um pouco arriscado mesmo. Eu acho que o Cruzeiro vai passar na quinta-feira, mas aí já não dá para ter mais certeza a partir da semi. Com o Seabra também não teria certeza, mas o grupo já estaria mais ciente do que poderia fazer, independente do adversário que pegasse. E ainda ali o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma decisão arriscada, que eu talvez não tomaria a decisão, deixaria ele até o final do ano. Eu particularmente, eu acho que eu deixaria ele até pro ano que vem, porque eu gosto dele, eu acho que ele tem repertório. Mas, já que a decisão foi tomada, vamos ver o que vai acontecer. Agora tem um detalhe. Eu acho que o Seabra sai maior do que quando ele entrou no Cruzeiro. Ele sai maior. Eu acho que como profissional, ele é... Nós tivemos aqui nessa cadeira que eu estou aqui hoje. Também acredito. A gente recebeu aqui o Ricardo Drubsky, né? Que é uma palavra muito importante, uma referência no futebol brasileiro, né? De um modo geral. E ele havia colocado 4 técnicos, né, despontando, e o Seabra era um deles. O Cauã de Almeida, que estava aqui com a gente também no mesmo dia, era um outro técnico. E o Seabra era um desses técnicos potenciais aí que vão crescer. E eu acho que essa passagem dele pelo Cruzeiro deixa para ele profissionalmente uma imagem muito melhor de quando ele entrou. Porque ele sai como um técnico de futebol, ele não sai como estagiário, como quiseram associar essa palavra, né? Que é uma maldade, que não é uma palavra pejorativa, mas no cargo que ele estava, maldoso, acabou tendo, né, uma conotação negativa. É. Ele não sai como estagiário, ele sai com um técnico que deixou um time muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, deixou um time classificado para a Sul-Americana com folga para o jogo de volta aqui, que pode ir mais longe ainda, porque... por causa do trabalho dele. Então ele sai muito bem posicionado no mercado brasileiro, até pensando para o ano que vem. E certamente nesse momento muitos clubes já estão olhando para ele como um planejamento mesmo. Pro ano que vem, talvez. Agora, pesa sim, a gente falou isso aqui logo no início, eu fui muito crítico, né? Não do Seabra, mas da condição que ele veio para o Cruzeiro, saber se ele tinha altura naquele momento da carreira para ser um técnico do Cruzeiro. Engraçado, se nós tivéssemos aqui uma abstração mental, né? Esse Seabra que saiu hoje forte do Cruzeiro, ele seria um bom nome para o Cruzeiro, entendeu? Ele seria um bom nome para o Cruzeiro. Ele teria essa capacidade de assumir um time hoje de ponta no Campeonato Brasileiro, um time a metade da tabela para cima, sem a menor sombra de dúvida. E ele ganhou com essa experiência aqui. Então, para ele, eu acho que nessa relação Cruzeiro, time, equipe e treinador, eu acho que o treinador saiu ganhando. Foi o Seabra. Legal. Deixa eu passar aqui rapidinho nos comentários. O Luquinhas dando boa noite, né? Ele falou assim, muito ansioso para o nosso bate-papo. Sou fã de vocês, uma honra muito grande. O Ralph dando boa noite. Oi. Rapaziada, tem uma enquete aí rolando. Vocês preferem Seabra ou Diniz? Até agora tá 71% pro Seabra. Seabra ou Perdigão?
Ou perdi? Ah, tá. Caramba, eu não esperava esse merchan de graça, né? Não, mas é tão... Mas aí é interessante, 70% você abra, a gente pode ler isso de uma outra forma, hein? A gente pode ler uma certa rejeição ao nome do Diniz. Isso é interessante também. Que quando você tem a preferência de um técnico maciçamente como o Seabra, que não é... Não que eu não goste dele, eu gosto dele, mas não é um técnico ainda que tem um trabalho relevante no Brasil ainda. Eu vejo mais como uma rejeição ao Diniz. E eu tenho essa rejeição. Já deixei claro isso aqui várias vezes. Vamos falar já sobre o dinizismo. O Ralf tá dando boa noite. Thiago falando, um dos maiores absurdos usar o time totalmente reserva contra o Cuiabá. Também acho. Também acho. Eu não vi a necessidade. Lembrar que quem escala time hoje é a parte de fisiologia, né? Não é mais o técnico. Então, se a fisiologia fala o jogador não pode jogar, o técnico fica Eu acho que o Seabra, inclusive, falou isso na coletiva, né? Que ele quis poupar quem falavam que estava supostamente cansado ali.